Seguindo então com os nossos vídeos, a gente vai para o conjunto das partes. Conjunto das partes. Nas aulas anteriores a gente comentou sobre subconjunto, né? A gente chamou de subconjunto ou parte do conjunto. A gente dizia que um conjunto B era subconjunto ou parte de um conjunto A, se todo elemento de B fosse elemento de A, né? Então, agora a gente vai sistematizar isso aí. A gente vai falar o seguinte: conjunto das partes de um conjunto vai ser representado por P, e entre parênteses A. A gente vai ler o conjunto das partes de A. Esse conjunto, presta atenção, este conjunto aqui, ó, o conjunto das partes do A, é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis do conjunto A. De novo, o conjunto das partes de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis do conjunto A. Então, olha aqui o exemplo que ele deu. Assim, o conjunto das partes de A, 0, 1, 2, é dado por, olha só como ele representa, as partes de A, conjunto vazio, só o 0, só o 1, só o 2. Eu posso pegar o 0 e o 1, posso pegar o 0 e o 2. Eu posso pegar o 1 com o 2. Eu posso pegar o 0, o 1 e o 2. Esses aqui, senhoras e senhores, são todos os subconjuntos possíveis do conjunto A. Eu vou destacar isso aqui. São todos os subconjuntos possíveis. Tá? Reparem no conjunto vazio e reparem no conjunto 0, 1, 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque tu olha para cá, tu não vê o conjunto vazio, né? Se tu olha para o conjunto A, tu não enxerga diretamente o conjunto vazio. Mas isso é uma definição bem importante da matemática. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. O conjunto vazio está aqui. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, de todos os conjuntos, tá? E, além disso, todo conjunto, olha aqui o conjunto A, e olha aqui, não está aqui dentro? Quer dizer que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, são duas definições. Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, e, além disso, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Olha aí as observações. Um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Claro, quem é que compõe este conjunto aqui, ó, das partes de A? Todos esses conjuntos aqui. Estão vendo? E aí, cuida, porque às vezes um conjunto pode fazer o papel de elemento, né? Tá? Ó, qualquer que seja o conjunto A, tem-se que A está contido em A. A está contido em A. Ou seja, olha aqui o que eu falei antes. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Vou botar um asterisco aqui porque é muito importante. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Tá? Outra observação. Qualquer que seja o conjunto A, a gente tem o seguinte. O conjunto vazio está contido em A. Ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto. Asterisco aqui, porque é muito importante. O conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto. Tal fato pode ser assim justificado. Se eu disser que o vazio não está contido em A, ou seja, isso aqui é falso, C e somente C, existir um elemento x do conjunto vazio que não pertence ao A. Mas esse cara não tem elemento, então eu posso dizer que é sempre verdade que o vazio está contido em A, para qualquer que seja o A. Por exemplo, no conjunto B, 0, 1, vazio. Temos que o vazio está contido em B. Está contido em B, pois o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ó, o 0 pertence ao B e vazio, pertence ao B. E o conjunto vazio está contido em B.
pois o conjunto vazio, nesse caso aqui, ó, é um elemento do B. Por isso que aqui, ó, ele deixou com a relação de pertinência, e aqui, quando ele disse que era um conjunto, ele usou a relação de inclusão. Esse finalzinho aqui eu acho muito enfadonho. A gente tem essa noção muito tranquila, mas os livros começam a perguntar isso e se torna chato. Então, assim, ó, não se preocupem com essa frescura aqui que eu circulei. Eu acho que é um abuso de linguagem mesmo. Eles querem que vocês saibam a diferença de elemento e conjunto. E eu tenho certeza que vocês já sabem essa diferença. Vocês sabem, por exemplo, que a turma, nossa turma, é um conjunto de estudantes. E vocês sabem que a escola é um conjunto de turmas. Então vocês já têm essa ideia de que às vezes um conjunto é um conjunto, né? Quando eu falo da turma ser um conjunto de elementos, e quando eu falo que a escola é um conjunto de turmas, vocês já se ligam que a turma passou a ser um elemento. Então não se preocupem com essa frescura aqui, ó. Tá? Nos exercícios eu vou dizer para vocês, lembra daquela coisa que eu falei que era uma frescura? É isso aqui, ó. É frescura. Não agrega matematicamente muita coisa a vocês e faz com que vocês fiquem cheios de dúvidas. Poxa, mas é vazio? É um elemento ou é um conjunto? Não, eu sei que quando for precisar desses conceitos, vocês vão saber. Tá? Então fiquem tranquilos. Agora, aqui é importante. O número de subconjuntos ou o número de elementos do conjunto das partes de A, indicado por número das partes de A, é dado por 2 elevado a n, sendo n o número de elementos de A. Daqui a pouquinho, depois que eu terminar de ler a próxima observação, a gente vai construir junto essa noção aqui, para ela ficar mais forte, mais arraigada, assim, para que vocês entendam por que o número de elementos do subconjunto do conjunto das partes é 2 na n. A gente já vai melhorar esse conceito aqui. E a última observação, dados os conjuntos A e B, temos que B está contido em A, C e somente C, B pertence às partes de A. Ou seja, a gente já falou isso muitas vezes. Se o B está contido em A, então o B é um subconjunto de A. Entenderam? B é subconjunto de A, C e somente C, B for elemento do conjunto das partes. Claro, velho. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que vamos escolher qualquer um desses conjuntinhos aqui. Eu vou chamar esse conjunto 02 aqui, ó, de B. B é subconjunto de A se ele for um conjunto, um elemento do conjunto das partes. Ah, tranquilo. Isso aí é bem intuitivo. Tá? Agora a gente vai, então, tentar construir junto aquela formulinha. A gente fez até em aula, e eu falei que ia fazer de novo, retomar aqui, porque era bastante coisa para copiar. Eu até disse que vocês não precisavam copiar, poderiam copiar depois com calma em casa. E está aí, ó. Vamos considerar esse conjunto aqui, ó. Conjunto vazio, tá? O conjunto vazio, olha quem são todos os subconjuntos do conjunto vazio. Só o próprio conjunto vazio. Tá? Quantos elementos tem o conjunto vazio? Nenhum. Nenhum elemento. E quantos subconjuntos eu consegui enumerar aqui? Só um. Olha só. Quando o conjunto não tem elementos, tem 0 elementos, os subconjuntos, 1. Agora o conjunto B. Tem um elemento, o número 1 aqui. As partes de B. Quem são todos os subconjuntos de B? O vazio. Por que o vazio, professor? Porque o vazio é subconjunto de todo o conjunto. E o próprio 1, que é o conjunto, né? Olha ali. Por quê? Porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. O vazio é subconjunto de todos e o próprio conjunto é subconjunto deles. Então, aqui, ó, os dois. Então, aqui tinha um elemento, o conjunto, e 2 subconjuntos. Ah, tá. Antes de seguir, eu quero que vocês me perguntem assim. Poxa, professor, se o vazio é subconjunto de todo conjunto, e todo conjunto é subconjunto dele mesmo, como é que esse cara aqui, ó, só tem um subconjunto? Parece que teria que ter no mínimo 2, né? Ah, mas é que esse aqui é o vazio. Então, o vazio é subconjunto dele mesmo. Tá lá, ó. E o vazio é subconjunto de todos os conjuntos.
Bom, tá lá. Ele está fazendo o papel duplo, né? Ele está aqui porque é o vazio, e deveria, e vai estar em todos, e ele está aqui porque é ele mesmo. Então ele ocupa um papel duplo, tá? Então não pensem que no mínimo 2 subconjuntos, não. Quando não tem, quando o conjunto é vazio, é só um subconjunto mesmo. Quando o conjunto tem um elemento, são 2 subconjuntos. Quando o conjunto tem 2 elementos, vai ter 1, 2, 3, 4 subconjuntos. O vazio, que é subconjunto de todos, posso pegar só o 1, posso pegar só o 2 e posso pegar o 1 e o 2, que é o conjunto todo. Então aqui, conjunto com 2 elementos, 4 subconjuntos. Aqui deu um erro de digitação, tá? Isso aqui tem que ser uma chave. Isso aí vocês já sabem, né? Já podem até corrigir o professor, isso é legal. Isso aqui tem que ser uma chave. Bom, quando o conjunto tem 3 elementos, olha quantos subconjuntos. O vazio, porque é subconjunto de todos, só o 1, só o 2, só o 3. Eu posso pegar o 1 com o 2, o 1 com o 3. Posso pegar o 2 com o 3 e posso pegar o próprio conjunto D, o 1, 2, 3. Quantos subconjuntos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui o 8. Então, resumindo, como a gente quer estabelecer uma fórmula, olha o que eu vou falar. Estabelecer um padrão para esta regularidade. A gente percebeu, ainda não percebeu, mas a gente vai perceber uma regularidade. E a partir da regularidade, a gente vai estabelecer um padrão. Ó, quando o conjunto tem 0 elementos, um subconjunto. 1 elemento, 2 subconjuntos. O que eu estou retratando aqui? Ó? Essas duas colunas aqui, tá? 2 elementos, 4 subconjuntos. 3 elementos no conjunto, 4 subconjuntos do conjunto. E se tivesse, senhoras e senhores, 4 elementos esse nosso conjunto? 0 deu 1, o 1 levou para o 2, o 2 para o 4, o 3 para o 8, e o 4 seriam quantos? Vocês percebem que aqui está crescendo de 1 em 1, do 0 foi para o 1, do 1 foi para o 2, do 2 foi para o 3, para o 4. E aqui foi sempre ficando o dobro. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, se tiver 4 elementos no conjunto, quantos subconjuntos vai ter? 16. Exatamente. Tá? E aí, se for 5, vai ser 32. Se for 6, quanto vai ser? 32 vezes 2, 64. E assim por diante, senhoras e senhores. Até chegar na nossa generalização. A gente vai criar o nosso padrão. Se um conjunto tiver um número n de elementos, um número que eu não sei, x, a gente chamou de n aqui, né? Um número de elementos que eu não conheço, quantos subconjuntos ele vai ter? 2 elevado a n. Olha aqui, 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 ao cubo dá 8. 2 na quarta, 16. 2 na quinta, 32. 2 na sexta, 64. 2 elevado a n, 2 dá n. Essa expressão, portanto, é a expressão que nos dá o número de subconjuntos de um conjunto com n elementos. De novo, essa expressão nos dá o número de a quantidade, né? O número de subconjuntos de um conjunto com n elementos. Tá? Para a gente fixar, vamos fazer um exercício. Olha ali, letra A. Quantos subconjuntos possui um conjunto A com 6 elementos? Ah, a gente já sabe que se tem 6 elementos, o n é igual a 6. Então, como é que eu vou fazer isso? 2 elevado a 6 é igual a 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, a letra A, quantos subconjuntos possui um conjunto com 6 elementos? 64. Na letra B, ao contrário. Na letra B, ele quer saber exatamente isso. Ó. Quantos elementos? Ele quer saber o n. Ele não sabe. Quantos elementos possuem um conjunto com 128 subconjuntos? Ele não sabe quanto é o n. Mas ele sabe que 2 elevado a n vai dar 128. Repetindo, ele não sabe quantos elementos tem. Ele não sabe o n.
O que ele sabe? Que 2 elevado a n vai dar 128, tá? Então, como é que a gente resolve isso? É só a gente descobrir qual é o número que eu vou ter que elevar o 2 para chegar no 128. A melhor maneira de fazer isso é fatorando aqui o 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. Peço desculpas aí pela minha letra, porque eu estou escrevendo com o mouse. Então, ela não fica a mais bonitinha. 32 dividido por 2, 16. Dividido por 2, dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 dá 1. Então, 128 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está vendo aqui? É a mesma coisa que 2 elevado a 7. Então, eu vou escrever esse 128 de um outro jeitinho. 2 na n é igual a 2 elevado a 7. Senhoras e senhores, qual é o valor do n? Portanto, o n vai ser 7. n igual a 7. O que esse n igual a 7 me diz? Diz o seguinte: se eu tiver um conjunto com 7 elementos, este conjunto vai ter 128 subconjuntos. Tá? Acho que aqui tem a resposta. Tá aí as respostas, né, que o livro nos deu. Um conjunto com n elementos possui 2 na n subconjuntos. Portanto, ali, essa simbologia aqui é o número de elementos deste conjunto. Que conjunto é esse? O conjunto das partes de A. Tá? 2 na 6, 64 subconjuntos, é a letra B. Ele já sabe que o 128 é o nosso 2 na n, então ele fatorou o 128, escreveu como 2 na 7 e concluiu, portanto, que o n tem que ter 7 elementos. Tá? Então é isso, senhoras e senhores. Assim a gente termina mais este vídeo. Vocês já podem fazer os exercícios a partir aí da página 12 até a página 15. Bons estudos para vocês!